Olá, aqui para iniciar mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo que eu vou colocar como temática também um trabalho que foi proferido a mim em oratória. E esse trabalho abordava o tema animes, que é um tema que eu entendo bem. Mas eu quero falar sobre um nicho fechado dentro do próprio conteúdo animes. O grupo é provido de Cauã, Nicolas e Alessandra. E vamos começar a falar aqui. O nicho que eu estou falando é o nicho do seinen, que é uma categoria que se deriva do shounen. O shounen geralmente é um público-alvo masculino, focado mais no conteúdo infanto-juvenil, ou seja, entre os 12 aos 18 anos, independente. Já o seinen, ele já é um conteúdo que geralmente é referido a pessoas mais velhas, entre 20 até 50 anos. Essa categoria aborda temas mais dramáticos, mais intensos e mais profundos. Ou seja, se você for procurar algum conteúdo do seinen, como por exemplo um anime muito famoso chamado Cowboy Bebop, você vai encontrar um conteúdo mais sério, mais focado na ação, mas também em um drama pessoal dos próprios personagens. Indo de contrapartida, os animes sempre são categorizados a partir dos seus mangás, ou seja, essas categorias de seinen, shounen e etc, elas vêm do mangá. E um mangá muito específico que pode esclarecer bem essa categoria seinen é o mangá conhecido como Berserk ou Berserk, independente de qual seja a sua pronúncia. Um mangá barra anime, também ganham animes, escrito e dirigido e roteirizado por Kentaro Miura, o mangá chamado Berserk, que também tem algumas adaptações, umas um pouco melhores que as outras, mas nenhuma chega equiparente ao próprio mangá. Infelizmente, Kentaro Miura teve sua vida terminada antes da sua obra, então a sua obra continua, mas feita pelos seus amigos que fizeram uma campanha para terminar o mangá, e também por causa dos estúdios que queriam uma grana. O Berserk, ele se situa em um universo que é um universo sombrio, uma fantasia sombrio, para ser mais exato, onde iniciamos vendo já o próprio Guts, o próprio protagonista, já em situações mais sérias, em situações que geralmente não é cabível para uma criança ver. Então, por isso, já sempre tem, desde sempre, a faixa de para maiores de 18. Berserk tem como a sua cara esse lado mais sombrio, esse lado mais fantasioso da obra, que geralmente, na época quando ele foi feito, não tinha tantos assim. O início dessa obra não é tão focado no psicológico do próprio protagonista, mas como começamos a entrar na Golden Age ou em outros arcos, como o das Crianças Perdidas, a gente começa a ver mais o psicológico ser abordado. E conforme a obra vai se estendendo, a gente vê o Guts evoluindo como pessoa, a Casca se tornando uma pessoa diferente do que ela é no arco da Convicção para os arcos mais atuais. Como por exemplo, quando você vê a Casca das suas primeiras vezes é na Era de Ouro, na Golden Age, e ela é uma personagem forte. Já com o decorrer da obra, depois do eclipse e depois do aquele acontecimento que acontece com ela, em relação ao vilão da história, que também é conhecido como Griffith, que também é um personagem muito bem elaborado, por mais de ser um vilão muito malvado, muito cruel e muito intenso, ele é muito bem desenvolvido. Você consegue até entender as suas motivações. É claro que você não consegue apoiar ele de forma alguma, você não consegue se identificar com ele como você consegue com o Guts. O Guts, durante a obra inteira do mangá, não é um personagem que fala tanto. Ele tem suas falas, mas ele é um dos personagens que, por mais de ser protagonista, ele fica momentos muito mais em silêncio. Principalmente quando você começa a pegar os arcos onde passa da Era da Convicção, quando está tendo a nova equipe do Guts. Ou seja, você para de ver um Guts que é mais sombrio e violento e começa a ver um Guts que tem amizade, que começa a andar com pessoas novas, pessoas que na época, por exemplo, antes da Era de Ouro e depois também, ele jamais andaria. Berserk tem adaptações para anime, claro, mas nenhuma dessas adaptações são boas. Existe sim algumas adaptações que são melhores que as outras, e umas que sobressaem são a trilogia de filmes feita em 2013, 2012,
que são que abordam a era de ouro de Berserk, onde é a Golden Age, onde começa a acontecer tudo o início, basicamente, de Berserk. No mangá, Berserk não se inicia pelo seu início. Ele se inicia já com a jornada de Guts, já com o Guts mais passando por terrores psicológicos, etc. Com cenas bem pesadas e tudo mais. Já os filmes já abordam a Golden Age, já como o início, mostrando todo o arco de personagem que tem o Griffith, que tem o Guts, que em relação a todo o reino que eles estão ali, todas as batalhas que eles travam, todo o psicológico, tanto do Guts quanto da Casca, é onde a história começa a se abordar no psicológico. Mas nenhuma dessas adaptações conseguiram ter uma qualidade de arte que tem no mangá. O mangá tem uma arte fenomenal, que se você perguntar para qualquer um que conhece Berserk, ele vai falar que a arte do mangá é... Agora, para ser justo com relação ao trabalho, vamos falar sobre algo que eu entendo e tenho bem mais conhecimento em relação a ele. Vamos falar sobre Evangelho. Um anime, dessa vez um anime mesmo, que aprofunda bem esse lado seinen, mas ele é categorizado como um anime mecha, que tem robôs, megazords, entre aspas. Esse anime, ele é muito bom, ele é muito bem feito, e até os seus rebuilds, né, que são releitura da história. Em Evangelion é abordado o personagem Shinji Ikari e também o seu pai, Endo Ikari. Esses dois personagens, por mais que estão na mesma situação, no mesmo mundo, eles parecem estar muito distantes. Shinji Ikari foi meio que abandonado pelo seu pai muito cedo, já que em uma situação envolvendo um desses mechas, o Eva Unidade 01, ela basicamente passou dessa para melhor, né? E o pai do Shinji, ele meio que não superou essa perca, ele não aceitou tão bem assim. Mas ainda assim, ele não queria abandonar toda a sua vida de cientista para cuidar de uma criança. E aí fica nesse impasse uma parte da sua vida, mas essas partes são mais abordadas de uma outra maneira no anime. Não fica tão claro essas partes, assim como não fica muito claro muito dos acontecimentos mais indo pro arco final, onde você tá começando a ter o terceiro impacto, onde começa a vir a Lilith, e pelas palavras que eu estou usando, provavelmente vocês já assimilaram que, sim, Evangelion tem a ver com evangelismo, né, que tem a ver com religião, principalmente o Evangelho. Ele tem essa temática, por exemplo, os seus inimigos, os seres que aparecem na história são os anjos. Tem as Evas, né? Unidade 1, e a unidade 2, e a unidade 3. Tem também a Lilith, tem Adão, e também é toda abordada isso de uma forma que, por mais que aborde como fosse uma parte da religião, ele aborda como fosse uma parte científica. Ele não fala da religião evangélica, não fala de catolicismo, não fala exatamente explícito. A gente tem abordagens, mas ele não fica explícitas. Como muitas coisas mesmo na história não fica explícitas. Por exemplo, há uma coisa que fica explícita é como o Shinji se sente. Você consegue se igualar ao Shinji Ikari. Você consegue, principalmente como se você passa por alguma coisa, você vai assimilar pensamentos do Shinji, principalmente se você já passou da idade que ele tem, que na história ele tem 14 anos. Então, quando você começa a olhar melhor para o Shinji, ver os acontecimentos, tanto do próprio anime quanto do filme que aborda o final do arco da história, Shinji, ele passa por uma construção de personagem muito bem feita, muito forte até, inclusive. A gente vê desde um Shinji mais tímido, mais fechado no seu mundinho, até um Shinji que aceita melhor um pouco as coisas. As coisas começam a ficar um pouquinho mais alegres quando você vai pro caminho do rebuild, que esse caminho não segue tanto um lado seinen de ponto de vista. Ele é mais um anime um pouquinho mais mecha mesmo. Ele tem essas partes filosóficas e psicológicas do personagem, tem sim a crueldade, a intensidade dos acontecimentos, mas nada tão pesado ou tão forte como, por exemplo,
The End of Evangelion, que é o filme que aborda o final preferido para os fãs. O filme, ele aborda mais esse lado sombrio da história e um final mais sombrio mesmo, onde a gente repassa por tudo aquilo, acontecem acontecimentos muito importantes para a obra, que eu não quero dar spoilers, não quero ser explícito, mas ele é uma obra que tem como foco o público adulto, por mais de abordar personagens entre 14 anos, que são os protagonistas, que é o Shinji, a Rei Anami, a Asuka e tudo mais. Eles são personagens que você consegue sentir o que eles passaram, porque você já é um adulto, você já viu o que eles passaram, porque você já passou por algo similar quando estava na idade deles. Você já teve aqueles sentimentos e tudo mais. E cada um deles é abordado de forma muito bem feita em relação a esses sentimentos. O Shinji é a depressão, a Asuka é todo aquele sentimento de querer mostrar, de aparecer, de existir, de ser o foco, ser o holofote, que as pessoas olhem para ela. Isso daí tem muitos adolescentes que são assim. E tem a Rei Anami, que ela é meio que o equilíbrio desses dois lados. Ela não é uma pessoa totalmente depressiva e ela também não quer aparecer. Ela só tá meio que equilibrada ali. Só que ela tem uma coisa que muitos passam também nessa fase, que é não compreender seus sentimentos. Isso da Rei não entender seus sentimentos e começar a compreender também é uma coisa que eles melhoram no Rebuild. A história principal e original do anime de 26 episódios e do filme é ruim? Não. Ele é um clássico, ele é bem feito e toda a obra é bem abordada. E diferente de muitos mangás e tudo mais, muitos de animes e tudo mais, ele não vem de um mangá. Ele já vem como a proposta de ser um anime. Diferente de Berserk, que é uma obra que já veio de mangá e continua sendo um mangá muito bom. Existe sim animes com público-alvo mais infantil, como Pokémon, por exemplo, como alguns filmes do estúdio Ghibli, como Ponyo, como Totoro, como algumas outras obras, mas também existem obras com essa dualidade entre ser algo mais sério, mas apenas adultos iriam ver, as pessoas um pouco mais velhas iam perceber esse lado mais sério, como por exemplo Viagem de Chihiro, que também é uma obra que foca nesse lado um pouco mais infantil, mas se você para analisar o que está acontecendo ali na situação, você vê que não é exatamente essa abordagem. Mas é isso, o vídeo vai ficar terminado por aqui. Provavelmente talvez eu faça mais vídeos nessa temática. A aula me ajudou, essa aula tá entregue e é isso. Tchau, obrigado e é isso.